Olá a todos, aqui é o professor Juliano do Instituto Federal Campus Patrocínio. Estamos fazendo aí mais uma videoaula em apoio à Olimpíada Robô Cerrado 2018. Nesta videoaula eu gostaria de abordar aí uma análise, a respeito de uma avaliação que ocorreu na Olimpíada Brasileira de Robótica 2013. Apenas questões referentes aí à eletrônica, ok? Bom, vamos à primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: para a execução de uma determinada tarefa, um robô precisa que suas partes sejam controladas. O controle das partes pode ser feito utilizando diferentes métodos. Para um esquema de controle simples, possui ao menos 3 componentes básicos. Ok, quais são? Eu tenho sensores, controladores e os atuadores. Beleza. Bom, ele diz o seguinte: os sensores medem o estado atual de certas partes do robô. Ele está falando para mim como funciona um sensor, como posição de um braço, além de informações adicionais relacionadas com a tarefa a ser realizada pelo robô. Beleza, ele falou para mim o que são sensores, medem o estado atual de certas partes do robô. Os controladores, que é o segundo item agora, recebem informações dos sensores e processa para que consiga controlar os atuadores. Então, os atuadores é que são controlados, os controladores recebem informação dos sensores e processam, ou seja, há um processamento. Hoje envolve aí tecnologia digital. E aí esses controladores vão pedir para os atuadores efetuarem o processo, de forma adequada. Bom, o que ele quer? Ele diz o seguinte: com esses dados e os seus conhecimentos, assinale a figura que melhor representa o fluxo de informação entre esses componentes. Bom, vamos dar uma analisada aqui primeiro. Ele fala também aqui então sensores, que nós definimos, controladores e atuadores aqui, ok? Bom, sobre sensores, vamos dar uma olhadinha aqui mais de perto. Sensores, nós temos vários tipos de sensores. Nós temos aqui esta imagem, está em espanhol aí, mas está muito bem ilustrado. Nós temos vários tipos de sensores que você pode comprar, adquirir. Muitos vêm como módulos do Arduino ou de outros tipos de controladores. Nós temos aí sensor de proximidade, vários tipos de sensores de temperatura, sensor magnéticos. Nós temos capacitivo, indutivo, de som, de posição, de iluminação, inclinação, muito usado nos drones, microinterruptores, piezoelétrico, com células de carga, esse aqui da foto, maleável. Então nós temos vários tipos aqui de sensores, ok? Que podem ser adquiridos aí conforme a sua necessidade. Bom, na Olimpíada de Robótica com certeza você vai trabalhar com alguns destes aqui. Mais um pouquinho aqui, ele falou sobre controladores. Controladores nós podemos ter algo desse tipo. Hoje já se trabalha aqui sem fio, com tecnologias aí Wi-Fi. E aí ele vai receber as informações daqueles sensores, processar esta informação aqui dentro de forma digital e liberar esses comandos para os atuadores. E o que seriam então esses atuadores? Os atuadores, coloquei alguns aqui, a maioria são eletrohidropneumáticos, eletromagnéticos, pneumáticos, os hidráulicos, que utilizam bastante o óleo, óleo para fazer acionamento de pistão. Então nós temos alguns atuadores, são aqueles que realmente vão executar algo no processo, que é fechar uma válvula, ok? Acionar um resistor para aquecimento de algum produto. E assim vamos tendo aí alguns atuadores. Bom, a figura é essa, as respostas que ele quer que você marque o fluxo correto. Através dessas informações, eu sugiro que você pause o vídeo um tempo e tente você mesmo resolver a questão. Posteriormente, você veja a análise da resposta, ok? Muito bem, analisando a resposta então. Bom, nós sabemos que o primeiro elemento mais importante é aquele que precisa sentir a situação. Aquele que sente como está a situação agora é o sensor, ok? Então o sensor, ele é o primeiro elemento da cadeia. Então nós temos aqui essa opção,
esta opção, aqui já descartamos, e esta opção. O próximo seria o que então? Controlador ou atuador? Bom, o sensor envia para quem? Nós vimos lá no texto que ele passa para o controle, para o controlador. Né? E se você observar, aqui também está na mesma sequência, né? Sensor controlador, esses dois aqui mais esse aqui de cima. Ok, e o último elemento da cadeia então é o atuador, aquele que realmente atua no processo. Bom, todos os três coincidem agora. Agora está no feedback. Nós temos que analisar essa volta, né? Será que o controlador que comunica só com o sensor? Eu acho que esse processo aqui é meio falho, porque como que eu vou saber que houve atuação? Né? Eu mando atuar e aí o atuador não conversa com o sensor. Né? Aqui nós temos também o atuador voltar para o controlador que volta para o sensor. Até poderia ser, mas aqui olha só, eu tenho um processo aqui onde o atuador volta para o sensor e esse controle é feito novamente. Então eu mando controlar, vejo onde está e o controle toma outra atitude. Atua, vejo onde está e toma outra atitude. Eu não preciso voltar do atuador para o controlador. Eu posso ir direto, fazer o sensor ler diretamente o atuador. Então a forma correta do processo seria sensor, controlador, atuador, com o feedback voltando aqui no sensor. Portanto, a resposta a esta questão é a letra A. Ok? Nós temos aqui uma imagem, apenas para lembrar aí da disciplina de sistemas de controle, né? Algo parecido com este processo, que realmente é um processo de controle, onde aqui ó, dentro deste processo aqui desta planta nós temos o atuador, os atuadores. Então olha só, o controlador envia para o atuador que vai atuar lá na sua variável, por exemplo, pode ser um resistor que vai causar um aquecimento. E aí o sensor vai ler essa informação e avisar aqui aonde está. Set point seria o ponto que você quer. Então, por exemplo, eu quero que chegue em 50 graus. A minha planta aqui está em 30 graus, ok? Então eu quero que chegue em 50 e está em 30. Então meu sensor vai avisar que está em 30 e eu quero 50. Então dá uma diferença aqui de 20. O controlador é avisado que falta 20 graus. O atuador então é ativado e aí começa o aquecimento. O sensor vai avisando, ó, chegou em 40, chegou em 50. Quando chegar em 50, essa diferença aqui é zero. O controlador para de atuar, o atuador desliga o resistor e ele fica agora monitorando este processo até que algo se desequilibre novamente. Essa é a ideia, ok? Essa então é foi a primeira questão. Essas questões eu coloquei como 1, 2 e 3 aqui, mas não necessariamente estará nessa ordem na prova, ok? Veja pelo enunciado. Segunda questão. O Arduino é principalmente composto pelo microcontrolador Atmega, que possui várias conexões para sensores e atuadores. O Atmega, por sua vez, é um chip que possui um processador, memória e outros acessórios. Ok? Com relação aos microcontroladores, marque todas as alternativas corretas. Então você vai olhar aqui, né? Com relação a microcontroladores, outro fato importante, marque todas as corretas. Marque todas, então tem mais de uma, ok? A gente sabe que possui mais de uma correta, marque todas. Pode ser só uma também, mas pode ter mais. E as corretas, né? Lembrar sempre disso. Quando ele fala aqui de microcontrolador Atmega, principalmente por Arduino, né? Ele está falando desse detalhe aqui, é este processador que se encontra aí nas plaquinhas do Arduino, né? Então o que ele tem? Memória, né? Ele tem processador, né? Então ele citou aqui, deixa eu só voltar aqui no texto, ele possui um processador, memória e outros acessórios. Quem? Este processador que está aqui no Arduino, ok? Aqui na parte central. Bom, então agora ele quer saber marcas corretas com relação a este microprocessador, né? Este microcontrolador, ok? Se quiser pausar o vídeo e tentar fazer sua resposta, seria interessante. Depois eu vou comentá-las. Ok. Comentando então. Primeiro caso diz que um microcontrolador permite a conexão de vários sensores e atuadores. Essa aqui é correta, ok? Conexão de vários sensores e atuadores. Quem já mexeu ou mexe com o Arduino sabe que isso é possível, né? Então eu posso brincar com sensores, eu posso brincar com atuadores, que seria um motor de passo,
algum outro equipamento que resulte em atuar no processo, acionar um infravermelho, alguma coisa assim, ok? Então é possível sim tanto trabalhar com sensores, tanto com atuadores, como com atuadores, ok? Letra B diz: a velocidade do processador de um microcontrolador é maior do que de um computador tradicional. Ele está falando que de um microcontrolador igual a esse da foto aí do Arduino, ele tem um processador com maior capacidade do que um computador tradicional. Bom, vamos dar uma olhadinha nisso, ok? Aqui eu tenho uns dados de um Core i7, onde a frequência aqui, ó, é de 2.7 GHz de trabalho, altíssima, né? 2.7 GHz. Do lado de cá eu tenho um Atmega, tipo esse do Arduino, ok? Onde ele trabalha de 0 a 20 MHz. Então olha só, esse aqui chega a 2.7 GB, esse daqui chega a de 0 a 20 MB, chega a 20 MB. 20 MB é muito pequenininho, perto de 2.7 GB. Então o processamento de um microcontrolador não é maior do que de um computador caseiro, de um computador tradicional, vamos dizer assim, né? Por quê? E outra, por que ele funciona então? Por que eu não uso uma CPU lá no lugar do Arduino? Né? Por quê? Porque o Arduino ele é dedicado, né? Então eu consigo com esses 20 MHz fazer ele processar programas que foram colocados nele de forma dedicada. Ele está preocupado só em rodar este programa. Quando eu vou para o computador tradicional, eu preciso não só de rodar o programa, mas eu tenho todo um controle para tela, né, o display. Eu tenho que controlar teclado, eu tenho que controlar mouse, eu tenho que controlar internet, Bluetooth, música, Word, Excel, PowerPoint. Tudo que você está fazendo ali tem que estar no controle da máquina. Então eu exijo muito mais processamento, né, vídeo, do que um Arduino que estará propriamente dedicado àquela função. Então quando ele está local, né, ele não tem que preocupar com mais nada, só rodar o programa. Então ele se torna muito mais rápido, né, em termos de eficiência, do que eu colocar uma CPU lá que está cheio de coisa para fazer, mesmo tendo um alto processador aqui, um alto processamento de informação, né? Então não é maior, mas porém é muito utilizado por conta dessa dedicação dele, ok? Então essa letra B aqui é falsa, correto? A letra C, a letra B é falsa, a letra C então diz: os microcontroladores usam o Windows XP como sistema operacional. E agora? Né? Ele não usa XP como sistema operacional, certo? O Arduino é uma IDE, ele usa, né, uma aplicação multiplataforma escrita em Java. Nós sabemos o seguinte, que o Arduino ele tem um firmware que combina a memória ROM para a leitura e um programa gravado neste tipo de memória, carregado na memória da placa controladora, que aceita o Windows. Então eu consigo comunicar com o Windows, mas não é o sistema operacional do Arduino, ok? Ele tem um firmware próprio que consegue rodar Windows, Linux, etc. Bom, em termos de software, o Arduino pode ter funcionalidades desenvolvidas por meio de linguagem C ou C++, que utiliza a interface gráfica escrita em Java, ok? As funções IDE do Arduino permitem o desenvolvimento de software que possa ser executado pelo dispositivo. Então, o Windows XP não é o sistema dele. O firmware do Arduino IDE permite que você utilize o Windows XP conectado a ele. Ok, então falso. Letra D. O comportamento do sistema é definido por um programa que é gravado na memória do microcontrolador. Esse nós já falamos aqui várias vezes, né? E é correto. Portanto, nós temos que um programa sim é gravado na memória do Arduino e ele passa a ser portátil, podendo ser embarcado em qualquer sistema de controle que você queira que funcione de forma autônoma, ok? Então isso aí nós já falamos aqui. E o microcontrolador pode funcionar com pilhas, correto, desde que tenha tensão suficiente para o funcionamento e capacidade de corrente para funcionar por um bom tempo, sem problema algum, ele pode funcionar sim com pilhas, ok? Então fica a letra A, letra D e letra E. Beleza? Continuando aqui então. Questão 3. Diz o seguinte: a onda quadrada representada na figura abaixo
é utilizada como clock em um circuito digital que opera em um robô manipulador. Beleza, um clock, né? Quem fez digital sabe, aí é uma onda quadrada com um certo período, não é? E ele diz assim, ó, sabendo que o período medido para esta onda é de 0,01 segundos, pode-se afirmar que a sua frequência é de quanto? Bom, então nós temos aqui, o período foi medido, então você já tem que saber o que é período, né? Nós pegamos aqui esta informação, período, tempo gasto para que a onda efetue um ciclo. O que é um ciclo? Vamos dizer aqui, uma forma de onda aqui que ela não se repete. Então, se eu observar aqui, se eu sair desse ponto, ela sobe, vem aqui, desce, vira e sobe de novo aqui. Então, nesse ponto aqui, ela já começa a repetir. Então, é deste ponto até esse daqui o meu período. E ele já foi medido, 0,01 segundos, ok? E ele quer o que então? Ele quer saber sobre a frequência desse sinal. Bom, aqui você vai ter que lembrar de algo simples, que é esta formulinha aqui, frequência é o inverso do período e período é o inverso da frequência, sendo que frequência é dado em hertz e período é em segundos, ok? Tente resolver então. Bom, vamos comentar a questão então aqui. Como eu resolvi, né? 0,01 segundos é 10 milissegundos, né? Frequência é o inverso do período, então dá 1 sobre 10 milissegundos. A Olimpíada de Robótica, pode ser que na prova teórica vocês não podem usar calculadora, pode ocorrer de não poder usar calculadora. Como que eu fiz aqui? Eu utilizei recursos da matemática, caso eu não tenha essa calculadora em mãos. O que é 10 mil então? 10 mil é 10 vezes 10 a menos 3. Simples, né? Em matemática eu posso passar esse expoente aqui para cima, essa potência de 10 para cima, desde que seja multiplicação. Como que eu passo essa potência para cima? Trocando o sinal aqui do expoente, ok? Então fazendo isso fica 10 ao cubo, que seria 1000. Aí dá 1000 dividido por 10, né? Nós podemos cortar aqui e aí sobra os 100 Hz. Portanto, a nossa resposta aqui será letra C, 100 Hz. Ok? E aí, trabalhando mais um pouco, próxima questão, então questão 4, que se refere ao seguinte: deseja-se construir um robô com velocidade máxima de 31,4 centímetros por segundo. Então, isso aqui é uma velocidade linear, 31,4 centímetros por segundo. Bom, este robô é composto por 2 motores, com caixa de redução em uma configuração de acionamento diferencial. Nesta configuração, cada motor aciona uma roda e os seus eixos são alinhados. Limitações do projeto exigem que o diâmetro das rodas sejam de 5 centímetros. Então, anota lá, diâmetro 5 centímetros. Calcule aproximadamente as rotações por minuto, RPM, no eixo, após a caixa de redução, para que o robô alcance a velocidade máxima desejada. Ele quer saber o RPM que vai ter que girar esse eixo para que ele ande a 31,4 centímetros por segundo. Ok? Tente resolvê-lo. Bom, vamos comentar a questão agora então. Então eu tenho diâmetro 5 centímetros e velocidade 31,4 centímetros por segundo. Então eu preciso percorrer aí uma distância de 31,4 centímetros em 1 segundo. Essa é uma informação dada no texto, ok? Na questão. Depois, o que ele me falou? O diâmetro da roda é 5 centímetros. Então o raio dessa roda vai ser 2,5. Correto? Onde eu quero chegar? Aqui, ó. Você vai ter que lembrar do comprimento da circunferência, que é 2πr. Né? O que é o comprimento? É como se eu pegasse um barbante, colocasse um prego aqui, amarrasse o barbante aqui e desse uma volta com esse barbante aqui, ó. Correto? Depois eu pego essa ponta que encostou aqui e estico ele para frente aqui, ó. Então o que eu teria? O comprimento, esse C aqui, ó, o comprimento da circunferência. Bom, eu preciso desse comprimento para saber que uma volta, quanto que esse carrinho vai andar na hora que ele der uma volta com essa roda. Se eu marcar um ponto aqui e essa roda der um giro aqui de 360 graus, quanto que ele andou? Ok? Para eu saber a velocidade dele. Então eu fiz da seguinte forma: o comprimento é 2πr,
O pi vocês podem utilizar 3.14 porque a conta dá mais exata, caso vocês não tenham calculadora. Então eu fiz aqui 2 vezes 2,5 dá 5, depois fiz no cantinho lá 5 vezes 3.14. Dá o que? 15,7 centímetros. Observe que eu estou usando centímetro aqui na roda, eu mantenho centímetro no comprimento, ok? Aqui no raio da roda. Bom, quantas voltas a roda terá que dar então? Bom, eu preciso percorrer 31,4 centímetros. A roda do meu robô, ela, após girar 360 graus, ela percorre 15,7. Quando eu faço essa conta, eu descubro que dá 2 voltas. Eu preciso dar 2 voltas. Então seria 2 voltas em 1 segundo. Aí sim eu estou na velocidade que ele quer, 31,4 centímetros por segundo. Então nós teríamos aí 2 RPS, né? 2 voltas por segundo, 2 rotações por segundo. Então ele me dá aqui as opções. Qual opção você marcaria? Veja só, letra A, correto? Não, né? A gente sabe que essa opção está errada, ok? Por quê? Qual o problema? Vamos ver aqui de perto. Eu encontrei 2 RPS por segundo, né? Por segundos. Então 2 RPS, eu não quero RPS, o que eu quero? Nós queremos RPM. Então tem que prestar bastante atenção nas questões. E aí como que eu vou fazer então? Bom, venho aqui e faço 2 voltas, eu preciso dar 2 voltas em 1 segundo. Quantas voltas eu tenho que dar em 60 segundos? Então seria 1 minuto, porque ele quer RPM, por minuto, e não por segundo. Eu achei por segundo. Então, regrinha de 3, e descobrimos que tem que dar 120 voltas em 1 minuto, esse eixo. Ou seja, 120 RPM. Portanto, a resposta correta seria a letra C, 120, ok? E você observa que há possibilidades de erros grandes nessa questão. Por exemplo, pode-se marcar 2 RPM por impulso, né, porque já calculou. Nós temos 120 que é correto, e nós temos aqui a 31,4, que ele fala, já que é 31,4 centímetros por segundo, tem que girar 31,4 RPM. Então você vê que tem várias induções de erro aqui, né? Então ficar esperto e calcular e prestar atenção mesmo nas questões. Ok? São relativamente fáceis, porém tem que prestar bastante atenção, tem que estar concentrado naquilo que está fazendo, ok? Então, essa foi mais uma questão, e aí nós ficamos por aqui então, nesta revisão desta provinha rápida, ok? E ela foi aplicada então na Olimpíada de Robótica de 2013, as questões estão aí comentadas, e desejo a todos aí um bom aprendizado. A mensagem aqui que é: faça o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Ok? Um abraço a todos. Bons estudos.